Graça e paz, irmãos. E aí, tranquilo? De boa. Eu fiquei muito contente um dia desses que eu tava assistindo uns vídeos no YouTube procurando humor cristão e tal. E tem um casal, senhor e senhora Lobos. O canal deles é muito bom, já visto. E eles falam sobre. Tem um vídeo que eles falam também sobre coisas que as pessoas dizem que tá na Bíblia, só que não está na Bíblia. Aí eu fiquei contente, porque Deus colocou no coração de alguém aqui para falar sobre essas coisas, esse assunto, e no coração de outras pessoas lá em Goiás para falar sobre esse assunto também. E é da hora. Dá uma conferida lá no vídeo. Assiste o vídeo deles lá também, recomendo, da hora pra caramba. Vou deixar o link aí na descrição. Mas vamos para a terceira parte do Tá na Bíblia. Só que não. Só que esse é no canal do Júnior Saltério mesmo, beleza? A Bíblia principalmente fonte de conhecimento que exorta, que consola e edifica meu sustento. O que Deus uniu, o homem não separa. Pessoas afirmam isso e dá aquela tonalidade de como se estivesse isso escrito na Bíblia. Mas Júnior, Jesus não falou isso? Que Deus uniu, o homem não separa? Jesus falou assim, ó. Vamos lá. Mateus 19, 6, parte B. Mateus 19, versículo 6, parte B. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Não é o homem não separa, é não separe o homem. Diferente. O que Deus uniu, o homem não separa, tá dando a entender que ninguém pode separar. Por quê? Porque foi Deus que uniu. O que Jesus disse foi: o que Deus uniu, o homem não separe. Deus está dando uma proibição. Ele está proibindo o homem de se separar. Porém, não está tirando esse poder do homem. O homem tem esse livre arbítrio. O homem tem essa livre escolha. O homem, a mulher, pode se separar, como podem atrapalhar um casamento de alguém. Acontece ou não acontece? Então, vai acreditando que o que Deus uniu, o homem não separa, e daí você relaxa e tal, você vai ver onde que vai parar. Então, não separe o homem. Está proibido. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Está na Bíblia, só que não. É claro, isso aí é uma frase, um dito popular, as pessoas falam. Eu mesmo, particularmente, nunca ouvi alguém dizer, tá na Bíblia. Já ouvi as pessoas dizendo. Porém, até como ditado popular, eu discordo, porque Deus escolhe pessoas capacitadas, pessoas que são gabaritadas, pessoas que têm ali toda uma bagagem, né, que já estão preparadas, e Deus também escolhe pessoas que não estão tão preparadas assim, não são tão capacitadas, e Deus vai capacitando ao longo do caminho, como, por exemplo, Júnior Saltério. Tá? Enfim, no final das contas, Deus precisa capacitar todos. Todos precisam ser capacitados por Deus, porque sem Deus, nada podemos fazer. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso você não vai encontrar com essas palavras na Bíblia. É claro que, se você fizer a sua parte, se você viver a palavra, como, por exemplo, a orientação que Deus dá para Josué ali em Josué 1, de 1 ao 9, você será bem sucedido. Se você andar com Deus, fizer a sua parte, se esforçar, é claro que você vai... Deus vai te ajudar. Pode ter certeza, meu irmão. É desse jeito que funciona. Agora, uma bem interessante. Você já ouviu falar sobre os 3 reis magos? Sim, provavelmente já ouviu falar. No Natal, quando chega dezembrão, então, principalmente, né, que tem presépio aqui e ali, você vê os 3 reis magos. O que a Bíblia fala sobre os 3 reis magos? Nada. Sobre 3 reis magos, não. Mas sobre magos,
fala ali em Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, uns magos, não diz se eram 3, 2, 5, só diz uns, então era mais de um, mas não diz nem que eram 3 exatamente, e também não diz que eram reis. Não diz que eram reis. No versículo 11 diz, entrando na casa, quem? Os magos. Os magos, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. 3 presentes, daí dá-se a tradição que diz que eram 3. E depois veio uma tradição que diz que eram reis, mas não diz que eram reis. Diz 3. Aí, até eu falando errado. A Bíblia diz, uns magos. Ponto. Agora uma que chega a ser uma heresia. Você já ouviu aquele hino que diz assim, Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou? Pior que é do Diante do Trono. Diante do Trono é um ministério que eu admiro muito. Eu digo pior por causa disso, porque eu admiro muito e é uma bênção mesmo, né? O Diante do Trono. E eu cantava essa música, já fiz até coreografia. Imagina, Júnior Saltério fazendo coreografia, participando de coreografia na igreja. Mas nunca tinha parado para pensar nisso. Um dia disso eu estava pensando, a gente estava ouvindo em casa, eu pensei, o inferno se alegrou quando Jesus morreu? Olha quando Jesus começou a falar que era necessário, começou a falar para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e ali ele ia ser entregue nas mãos dos anciões, nas mãos dos sacerdotes, dos fariseus, e ele ia sofrer, e também ia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedrão chegou e falou, não, Jesus, não vai acontecer não. O que Jesus falou para ele? Arreda Satanás ali. Vamos ler. Mateus 16, 21 ao 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Então Jesus estava aqui dizendo, eu preciso ir para Jerusalém. É necessário. E sofrer muitas coisas dos anciãos. Ia sofrer muitas coisas. Dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, chamou Jesus de canto, começou a reprová-lo. Pedro começou a reprovar Jesus. Vê se pode. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Quer dizer, não, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai sofrer. E o Senhor não vai morrer. Que isso? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Deus lhe repreendeu a Pedro, porque Pedro estava se alinhando ao plano de Satanás, plano satânico, de não permitir que Jesus morresse, porque Jesus veio para morrer pela nossa vida, morrer em nosso lugar, para nos purificar dos nossos pecados, para nos lavar com o seu sangue, para pagar, para nos remir, resgatar. Era para a gente estar lá, mas ele veio em substituição, porque só ele podia pagar esse preço. Só Jesus podia pagar esse preço. Ele era Deus, ele era homem e era perfeito. Então só ele tinha os requisitos para pagar esse preço. E o diabo não queria de maneira nenhuma. O inferno, quer dizer, quando na música diz, né, o inferno se alegrou, dá-se a entender que os demônios se alegraram. Não foi nada disso, pelo contrário. É certo que eles ficaram mais perturbados ainda. Né? Sempre foram derrotados desde o princípio. E eles quando Jesus morreu. Está consumado. Pronto, cumpriu.
Já era. Jesus salvou, né? Nós fomos salvos. O diabo, ele não ficou feliz, não. Agora, por favor, não estou falando mal do ministério diante do trono. Nessa música, realmente errou. Mas isso, infelizmente, pode acontecer mesmo, né? Quantas músicas mesmo eu escrevo e tem algumas que já tá até gravadas. Depois eu escuto e falo, não sei, de acordo mesmo com a Bíblia assim, não é bem por aí não, mas já tá gravado, já tá divulgado, mas né, no ao vivo a gente procura corrigir e tal. Já aconteceu com o Saltério. Enfim, essa é a Tá na Bíblia, é o Tá na Bíblia, só que não de hoje. Se você gostou e se esclareceu alguma coisa para você também, dá um joinha. Se você acha que ficou faltando algo, coloque nos comentários para me esclarecer também, porque eu estou aqui para aprender, estamos aprendendo junto. E é lógico, principalmente eu, que sou o mais pequeno, tenho muito que aprender. Então, a questão é essa. Se você curtiu, dá um joinha, se inscreva no canal e tamo junto. É nóis. Já acabou?